Oi, gente, aqui é o Xan de novo e vou mostrar minha coleção de gráfico MSP atualizada. Primeiro panoraminha geral. Agora vou mostrar uma a uma. Primeiro temos a Louco Fuga, que é uma história hiper tocante, assim. Eu gostei muito. É uma história que... É uma história de aventura. Ela não pertence a nenhum universo específico. Ela é muito louca, como diz na história, o louco tá fugindo dos robôs porque esses robôs querem extinguir a alegria do mundo e ele tem que achar um pássaro. É uma história muito interessante. Aqui os robôs que ele tá fugindo. Aí ele entra em vários mundos. Eu juro que quando eu estava lendo, eu jurava que ia ter quebra de quarta parede, mas não. Aparece a Turma da Mônica. Bom, acho que é isso. Essa foi a Louco Fuga. E depois temos Horácio Mãe. Nossa, essa história é hiper tocante. É do Horácio procurando a mãe dele. Uma história hiper reflexiva. Eu quase chorei nessa história. Caramba, é uma história muito bonita. Aí nessa aventura dele procurando a mãe, ele vai encontrando os amigos clássicos dele. Tem o Napinho. Tem os amigos clássicos que nós vemos nas histórias clássicas do Maurício. É muito bonito e muito tocante essa história. Vai também mostrando flashbacks da mãe dele. Defendendo os ovos. E é isso aí. Próximo é Turma da Mata Muralha. Bom, essa é uma história... Sabe a Turma da Mata coloridinha e tudo mais? Bom, quem é essa história tem que esquecer da Turma da Mata dos gibis clássicos. Aqui temos uma história de intriga política e essas coisas. Aqui está na era do vapor, tem um monte de intrigas políticas, tem... como é que eu posso dizer? Golpe de Estado, essas coisas. Mas é uma coisa bem levinha, é outra visão da Turma da Mata. E eu gostei bastante, assim. É uma história cheia de ação e aventura. É uma história muito boa. Bom, essa foi um pouquinho da arte. Tô passando meio rápido assim porque são muitas para mostrar. Próximo temos Papo Capim, Noite Branca. Eles alegam que é história de terror, mas eu vi um pouquinho de terror, mas não aquele terror, nossa, que terror pesado. Basicamente, essa história é o seguinte. O Papo Capim tem uma lenda na aldeia dele que se chama Noite Branca. E essa Noite Branca tá matando e transformando todo mundo em monstro. É baseado bem naquelas lendas indígenas. Os escritores pegam bastante dessas lendas indígenas e é muito legal. Aí o Papo Capim tem que achar essa Noite Branca e lutar contra essa Noite Branca sozinho. É muito interessante, a história vai se desenrolando muito bem. De início, ninguém acredita que essa Noite Branca voltou. É uma história muito boa. E essa aqui foi Papo Capim, Noite Branca. Próximo temos Piteco Ingá. O Piteco é o seguinte. Tem uma profecia nessa história. A história tem um universo muito rico. Tem uma profecia nessa história que diz assim, que a aldeia do Piteco vai secar e eles têm que procurar outra aldeia. Só que a Tuga, namorada do Piteco, é sequestrada pelos Homens Tigre, que a filha do chefe dos Homens Tigre está doente. E nesse universo, cada um tem uma função na aldeia. A Tuga é uma espécie de feiticeiro, o Piteco é um caçador. E como a Tuga é essa espécie de feiticeira, o chefe da aldeia dos Homens Tigre pede para ela curar a filha dele da doença que ela tá lá.
Aí o Piteco e mais uns amigos vão atrás da Tuga. Eles vão encontrando várias figuras históricas. Tem uma versão do Curupira aqui muito interessante. Bom, e a premissa da história é essa. Próximo, temos aqui Capitão Feio e Identidade. Bom, a história do Capitão Feio e Identidade é o seguinte. O Capitão Feio, ele é um vilão. Para quem não sabe, ele é um principal vilão da Turma da Mônica. E assim, essa história nós vamos descobrir não a origem dos poderes do Capitão Feio, mas um pouquinho dele aprendendo a usar os poderes. Também vai levantar bastante crítica social, porque o Capitão Feio é um cara que vive no lixão, um cara muito sujo. Ele tenta fazer alguns atos heróicos aqui, mas infelizmente ele não consegue. A sociedade critica ele, acaba virando famoso no YouTube, mas famoso por motivos negativos. Ele tenta fazer alguns atos heróicos, mas a população sempre briga com ele, porque ele é um cara sujo, um cara que vive no lixão. Ou seja, essa história aqui tem aquela famosa crítica que se você não respeita um padrão, você não é nada. Você é só um Zé Ninguém. E é muito interessante. Aí mostra que a própria sociedade que criou o Capitão Feio. Ele de início não quis ser um vilão, mas ele teve que se tornar a sociedade que criou ele. Ele foi tanto espancado e massacrado que eu não digo espancado fisicamente, eu digo espancado psicologicamente. Que ele teve que assumir essa persona de vilão para proteger ele mesmo. Bom, e essa história é muito interessante. Aqui foi Capitão Feio e Identidade. Inclusive vai sair a segunda parte dessa história. Bom, agora vamos para minha série favorita, que é a série do astronauta. Primeiro aqui com o astronauta Magnetar. No astronauta Magnetar, do que se trata? O astronauta é enviado para investigar o Magnetar. Eu não vou explicar o que é o Magnetar, mas na história eles explicam mais ou menos. Tem um negócio com o passado, com o avô dele, é muito interessante também, que assim, ele é mandado investigar esse Magnetar, só que acontece uma coisa, ele fica meio que preso, sozinho. Aí ele começa a ficar... De início ele até que leva bem essa coisa de ficar preso, mas depois ele fica paranoico, a barba dele cresce, ele começa a ter alucinação. É muito interessante. Até que ele cria uma rotina, tá aqui a rotina dele. Aí, ó, eu gostei dessa página aqui que vai mostrar a passagem assim, dos dias. Aí ele vai ficando doido, vai ficando meio doido da cabeça, muito legal. E é muito tocante também. Bom, essa foi a astronauta Magnetar. Agora vamos para a astronauta Singularidade. Do que se trata a astronauta Singularidade? Aqui ele já está com uma equipe. Ele e essa equipe, que não é só composta por brasileiros, tem pessoas de calibre internacional. Eles vão investigar um buraco negro. E tem uma trama política também, é uma história bem interessante. E tem um gringo que, assim, eles não especificam de que país ele é, mas todo mundo fala que é gringo. Bom, na minha opinião, eu acho que ele tem muito cara de russo. Eu acho que ele é um russo. Mas não especifica de que país ele é. Eles vão investigar esse tal buraco negro e a trama vai se desenrolando. É muito boa. E também tem uma psicóloga que, por causa do que aconteceu na história anterior, eles exigem que uma psicóloga vá com o astronauta. E é muito bacana como ele age como ele lida com isso. Bom, e agora vamos para o astronauta Assimetria, que já entra numa trama de criaturas cósmicas, já entra numa trama de
astronautas já mescla realidades alternativas. O que se trata a história? Ele vai investigar acho que um pico de energia numa das luas de Saturno, Titã, e ele acaba encontrando uma versão dele mesmo, só que de outra realidade. Aí os dois acabam tendo que se unir. Esse outro astronauta é casado com a Ritinha e tem uma filha que se chama Isabela. Inclusive, no final dessa história aqui, eu vou ter que dar um pequeno spoiler. No final dessa história, ou o astronauta da outra realidade. No final da história, o astronauta da outra realidade e a Ritinha conseguem voltar para a realidade deles. Só que a filha deles fica aqui. Então o astronauta na próxima história vai ter uma aventura com ela, junto com ela. Ó, e ele se enfrenta uma criatura cósmica, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu. Aqui. Mais ou menos igual ao Galactus. Na verdade são duas. É muito interessante essa história. É muito interessante e muito gostoso de se ler. Bom, agora vem a Astronauta Entropia. A última que foi lançada até agora, porque esse ano lança mais uma. No Astronauta Entropia, o que eles... A filha dele e ele acabam tendo que... Eles acabam recebendo um sinal de um cemitério de naves. E acabam ficando presos lá. Eles acabam ficando presos no meio de uma briga entre duas facções alienígenas. Tem um vilão também que parece uma espécie de ciborgue. É muito interessante. No final de cada história, eu esqueci de mencionar, mas no final de cada história tem extras. É muito interessante, muito legal. Bom, agora vem Bidu Caminhos, que é uma história muito fofinha de como o Bidu encontrou o Franjinha. Nossa, é muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho mesmo. Mostra as dificuldades do Bidu na rua. E o traço também é muito fofinho. Bom, desse não tem muito o que falar, porque não tem... Basicamente mostra a vida do Bidu antes de ele encontrar o Franjinha. Essa aqui, Bidu Juntos, já mostra assim a dificuldade de criar um cachorro, a dificuldade de tirar as manias do cão, quem já não passou por isso, e mostra também o apego que o Franjinha tem com o Bidu. Bom, é isso aí. Bom, agora vem Chico Bento Pavor Espacial. Essa história aqui é uma comédia. Por quê? O que acontece nessa história? Os pais de Chico Bento, eles vão fazer uma visita a uns parentes. E o Chico Bento e o Zé Neto ficam sozinhos em casa. Aí eles estão lá, né, no revistinho de boa. O Chico Bento fala que vai pegar uma água. Aí ele fala pro Torresmo assim, o que foi, Torresmo? O Torresmo olha assim, meio assustado, inclusive nessa sequência. O Torresmo olha assim, assustado. Quando ele pergunta o que foi, Torresmo, tem um alienígena na porta. Aí eles são abduzidos pelos alienígenas, tem referência a Michael Jackson aqui, aparece o J-Leão cheio de fios e cabos, aparece um alienígena parecido com o Michael Jackson, tem um monte de referências, a roupa do astronauta aparece, inclusive olha o J-Leão cheio de cabos aqui. Ai, muito legal, muito comédia. Assim, é uma história que não tem tanto teor reflexivo, é mais para você dar umas boas risadas. E as histórias são boas para crianças que estão começando a ler, porque a maioria das histórias tem de 74 a 86 páginas, então não é muito. Essa aqui, Chico Bento Alvorada, é muito tocante, porque assim, essa história é o seguinte, o Chico, ele tá trabalhando o dia inteiro na roça, só que aí a avó dele chama ele para ver um IP. E para vocês que não conhecem o IP, eu vou explicar como é que funciona o IP. O IP só floresce uma vez por ano e só um dia.
Tipo assim, você tem que aproveitar para ver o ipê florindo naquele dia. O resto dos outros dias ele parece uma árvore de outono, pelada. Aí o Chico Bento fala assim, a avó Dita chama ele para ver o ipê, só que a mãe ao mesmo tempo chama ele para comer um bolinho de cenoura, a barriga dele fala mais alto, a fome fala mais alto, e ele vai comer o bolo de cenoura e ele fala, vó Dita, deixa que depois nós vemos o ipê juntos. Ela fala, tá bom, Chico, depois nós vemos então. Aí eles vão no outro dia ver o ipê e não tem mais flores. No meio disso, a avó Dita acaba ficando doente, porque ela fuma muito, né? E ela acaba ficando. Não especifica a doença que ela tem, então mostra bastante a relação do Chico com a avó Dita, inclusive mostra ele dando. Mostra bastante. A Rosinha também aparece nessa história, mostra a relação muito boa que ele tem com os amigos. E agora temos Cebolinha Recuperação. Do que se trata Cebolinha Recuperação? O Cebolinha fica de recuperação na escola. E, como se não bastasse, o pai dele acaba ficando desempregado. Então, eles acabam passando por uns momentos meio complicados, só com a renda do trabalho da mãe dele. Eles acabam ficando... Eles acabam passando por situações complicadas. E assim, é muito tocante. O Cebolinha, ele tenta fazer uns planos para conseguir dinheiro para a família dele. A Turma da Mônica aparece um pouco, tenta ajudar um pouco, com vendas. Ele tenta fazer show de mágica. É muito interessante. E nessa história ele tem um rival na escola, que eles acabam brigando. É muito interessante essa história. Inclusive vai sair uma solo do Cascão esse ano, tô louco para ver também. E agora temos a trilogia da Turma da Mônica, começando aqui com Turma da Mônica Laços. Do que se trata essa Turma da Mônica Laços? O cachorro do Cebolinha desaparece. E aí a turma inteira, inclusive, viu o filme. A turma inteira, inclusive eu já vi o filme, é ótimo. A turma inteira da Turma da Mônica vai se reúne para achar o Floquinho. E mostra bastante que, apesar das brigas e desavenças, eles são muito unidos, um se importa com o outro, um protege o outro. E é uma aventura típica daqueles filmes dos anos 80. Bom, e agora temos Turma da Mônica Lições. Que assim, eu vou dizer que essa foi a que eu menos gostei de todas as gráficas. Porque nessa história eles tentam separar a Turma da Mônica. Aí eu não gostei dessa ideia por causa de uma besta séria. Eles acabam eles acabam tendo problemas. E assim, a Turma da Mônica fica meio que separada. Essa história não me desceu muito bem, mas mesmo assim é uma história bacana. Bom, e essa foi Turma da Mônica Lições. Agora vem a última MSP que eu tenho, Turma da Mônica Lembranças, que essa lembra bastante aquele espírito dos gibis clássicos da Turma da Mônica. A Mônica, assim, a turma toda já está reunida de volta e a Mônica tenta fazer um plano para entrar na festa da Carminha Frufru, que ela não foi convidada. O Cebolinha e o Cascão tentam reconstruir o clubinho deles que foi destruído por causa da chuva. É muito legal. Eles se metem em muitas confusões aqui. Bom, gente, então essa foi as minhas gráficas MSPs. São 17 gráficas MSPs. E é uma coleção que eu tenho muito orgulho de ter. E eu acho uma coleção ótima para crianças também. Bom, e é isso aí. Até logo.